Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 20 em diante. É uma leitura longa, mas eu vou pedir para você prestar atenção. Ela é necessária para a gente entender a cena toda aqui. 1 Reis 18, 20 em diante. Todo mundo achou? Se não achou, pode acompanhar ali. Tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois, Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos. Eles que escolham para si um dos novilhos e cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: É uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem o primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido e prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz, e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: Gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo às necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram, até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: Seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes, e então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse: Encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Façam isso outra vez. E eles o fizeram. E disse mais: Façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: O
O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quisson, e ali os matou. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vai e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Vamos orar? Pedir a Deus que fale conosco, que o seu coração esteja aberto para ouvir e deixar o Senhor animar o seu coração com a sua palavra. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, te agradecemos pela oportunidade de ler a palavra, de ter a palavra junto de nós. Muito obrigado, isso é obra das tuas mãos. É com gratidão que neste culto nós reverenciamos o Senhor neste momento. Um momento solene, Senhor Deus, de leitura, um momento solene na tua presença, de escuta. E semanalmente nós temos pedido ao Senhor: ensina-nos a te ouvir no texto. Educa a nossa escuta da tua voz na palavra. Precisamos de um trabalho do teu Espírito em nós. Isso não é uma habilidade humana, é graça de Deus. E nós precisamos que a tua graça se manifeste operosa neste assunto, Senhor. O Senhor nos ensinar sempre a melhorar na escuta da tua voz na palavra. Oramos humilhados, oramos rendidos, oramos com vulnerabilidade, oramos, ó Deus, com fome e sede, oramos, ó Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor nos torne sensíveis à tua voz, ao teu ser santo, revelado nas Escrituras, e que o Senhor também inunde o nosso coração com fé e fervor, para que possamos não apenas entender a partir da iluminação do teu Espírito, mas possamos, Senhor Deus, com fé, aplicar a palavra na vida e responder em oração. Ó Deus, nós cremos que o Senhor nos trouxe aqui hoje para este encontro, e nós pedimos que o Senhor nos faça te ouvir. Nós precisamos disso. Dá-nos um coração que te escuta, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nestes domingos nós temos falado sobre esse paradoxo da vida do crente. É frágil e serve a um Deus forte. E nós congregamos, né? A gente tem essa vivência de fragilidade e força na nossa vida. O crente, ele é frágil, falho, fraco. Igreja é um lugar de pessoas que são frágeis e falhas. Mas nós servimos um Deus forte, e a gente não pode definir Deus a partir da nossa fragilidade. Ao mesmo tempo, a gente não precisa querer cobrar de nós um poder que a gente não tem. Fragilidade e força faz a gente ser dependente de um Deus que é todo poderoso. Igreja é um lugar de pessoas que chegam diante de Deus e dizem: Senhor, eu sou frágil, mas o Senhor é forte, e o Senhor se compadece de nós e toca na nossa fraqueza. O Martin Lloyd Jones
quando ele comenta aquele texto de Paulo, que Deus não nos deu, Paulo para Timóteo, que Deus não nos deu espírito de temor, mas amor, poder e moderação. Diz, olha, Deus não nos deu temor, mas Ele deu amor, poder e moderação. E Ele diz, o poder é para quem não tem. O poder é para quem é fraco. Só o fraco chega diante de Deus e diz, eu não consigo. E eu vim diante do Senhor que tem poder. Eu não quero esse poder para ser poderoso, eu só quero que o Senhor manifeste esse poder na minha fraqueza. Nós estamos no início de um ano, irmãos. Eu tenho certeza que você enfrentará situações de alegria, de bonança. Bonança é uma palavra que não se usa mais, mas a gente pode traduzir como calmaria e tempos favoráveis. Mas também você vai enfrentar tempos de adversidade. Em algum momento, ainda que não seja localizado no seu contexto, você vive num mundo que alguma coisa, em algum lugar do mundo hoje, está passando por uma adversidade. E em alguma medida isso te diz respeito, isso te atinge. E se você não souber, nós não soubermos chegar diante de Deus e dizer, essa situação é frágil e a gente não vai suportar tudo isso, e a gente depender de contar e provar o poder do Senhor, a gente pode chegar num nível de exaustão, de ebulição e exaustão, para o qual Deus não nos criou. Ele nos colocou num mundo com lutas que jaz no maligno, mas Ele garantiu a sua presença. Foi esse paradoxo que Deus usou para chamar Moisés para o ministério. A missão de libertar o povo dele lá do Egito. Quando ele viu uma sarça ardente e ardendo em fogo, sarça é uma planta, ardendo em chamas, e ela não se consumia, ela não virava cinzas, mas continuava viva e verde, Deus, aquilo intriga o coração daquele homem. Ele diz, mas que mistério, eu vou lá para ver qual é que é isso, porque a sarça é uma planta do deserto que é frágil e ela não aguenta aquele ambiente. Então ela se consome pelo ambiente, o ambiente seca. Mas aquela não. Aquela continuava viva e verde, com vitalidade, mantendo suas propriedades naturais. E é essa chama que ardia em volta dela, que é Deus, que garantia esse vigor num ambiente de aridez. Esse Deus é o Deus da Bíblia, Ele está aqui, Ele quer fazer isso comigo, com você. Que na aridez e sequidão da vida, a gente continue vital, frágeis, falhos, e que sem a presença dEle, a gente diz, eu vou virar pó e cinza, mas se a graça e o poder do Senhor estiver em mim, sobre mim, eu vou viver no deserto, e não vou secar. Isso não é um triunfalismo barato, irmãos. Isso é Deus transcendente, gracioso, poderoso, soberano, se revelando em pessoas frágeis, falhas, numa outra imagem das Escrituras, o poder de um Deus grande revelado num tesouro escondido num vaso de barro que é você. Fragilidade e força, é você, sou eu. E nós estamos meditando nisso, nesses capítulos 17, 18 e 19 do livro de 1 Reis, pensando essa época na vida do profeta Elias. E nesta manhã, Deus tem duas lições sobre fragilidade e força. E em todos os sermões da vida de Elias, você vai ver que tem um gerúndio, que é enfrentando. Porque eu sei que talvez uma das coisas que a gente não gostaria é Deus me dá um ano sem enfrentamentos. E Deus veio nos dizendo, enfrentando. E se você está aqui dizendo, então Deus, eu gostaria de uma bênção e uma vitória, não enfrentamento. Deus diz, não é fragilidade, mas com o poder e a força dele e enfrentando. Então rompa este ano enfrentando. Na semana passada a gente viu ele enfrentando a seca, a escassez, e o poder de Deus se manifestou naquela fraqueza. Hoje ele está enfrentando um adversário
Baal tem um projeto político aqui, lá no versículo 4, aí eu estou pensando já no texto, vou pedir para você ficar aqui, que são 2 pontinhos. A Jezabel, ela era lá da região da Fenícia, que para nós hoje já disse que é a região do Líbano. E lá eles tinham uma divindade que era o Baal, e a Jezabel, ela era a garota propaganda era a garota propaganda, e ela era da comitiva política. Lembre-se que naqueles contextos antigos, a divindade tinha o poder de governo político. Então ela tinha um cargo, uma missão política de dizer: vou expandir os domínios políticos de Baal. E quem era uma potência política até então naquele cenário? Israel, povo de Deus. Meu Deus, foram libertos do Egito, caminharam no deserto, tomaram posse sob o governo de Davi, expandiram e fincaram fronteiras. Isso estava na memória ainda, isso estava no passado, os feitos ainda gritavam na história do mundo antigo. E a Jezabel, ela tem um empreendimento: vou tirar Baal daqui e vou infiltrar, vou entronizar Baal em Israel. E é um projeto político, o projeto ele vai governar. Eu quero que ele coloque de lado, quem é o rei de Israel? O rei de Israel não foi Davi necessariamente, em primeiro lugar, o verdadeiro, o governante. Deus levantou na nação rei, profeta e sacerdote, mas na verdade o rei não tinha um projeto dele. Ele tinha que ser uma pessoa segundo o coração de Deus, para que Deus, o rei verdadeiro, pudesse governar aquela nação. E a Jezabel, ela coloca lá como projeto político entronizar Baal em Israel como um Deus nacional. Não vai ser mais Javé ou Yavé, o nome que você queira usar, vamos colocar Deus aqui. Não vai mais ser ele o Deus desse povo, vai ser Baal. E ao mesmo tempo, Baal vai poder, com as suas regras já conhecidas, governar essa nação. E como é que ela manifestou isso? A primeira ação nesse projeto político: eu vou exterminar os profetas. A palavra precisa parar de ser pregada. A gente não pode mais falar desse Deus lá. A mensagem precisa se calar. Então o primeiro projeto é: silencia a voz dele. Olha o poder da palavra de Deus, irmãos. Porque na primeira coisa que ela vai fazer: eu vou tirar profeta. Silencia a voz dele. Silenciou a voz dele, as pessoas não vão colocar isso em memória. Deus não faz parte da vida. E aí coloca quem para falar? Profetas do Baal na terra de Israel. Só de Baal são 450. Da deusa Azerá 450. Mas tem um lá, Elias. Elias não foi exterminado e ele está lá. E ele até diz no versículo 21, eu estou sozinho contra os 450 profetas de Baal. Acabe, que era o rei, não sei, eu ia falar Mané, mas quando a gente olha, diz, talvez em situações da vida cristã, a gente olha o erro do povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento e diz: mas eu não faria a mesma coisa no lugar deles, pensando nas nossas fragilidades. Acabe, seduzido, ele segue o programa de Jezabel. E aí, por ser uma pessoa que deveria estar ali como dizendo: povo, olha para o nosso governante, nosso rei verdadeiro que é Deus, ele sucumbe ao programa e projeto político de Jezabel, abre as portas para Baal em Israel. A gente viu um pouco disso na semana passada, e Deus atribui a ele, na boca de Elias, dizendo: meu filho, o meu filho não está no texto, é bobagem minha, você é o perturbador de Israel, essa seca está aqui, e tudo isso é Deus dizendo: ô Acabe, você abandonou a aliança. Como é que abandona a aliança? Esquecendo os mandamentos da palavra e esquecendo o centro da adoração.
E ele fala, não, Elias, é você que está trazendo essa tormenta para Israel. Ele diz, não, o perturbador de Israel, versículo 17, 18, é você, por conta de assumir esse projeto da Jezabel. Agora Elias está nessa situação, irmãos, tenta entender aqui. 450 profetas de Baal e ele sozinho. É assim que ele se via. E Deus lhe ia seca lá. E ele já viveu um milagre natural na semana passada, sendo alimentado pelos corvos. Foi para a terra de Baal e Deus quis alimentá-lo, prover para ele lá. E agora Deus regressa, ele está na fronteira, no Monte Carmelo. O Monte Carmelo está fazendo fronteira, uma cadeia de montes, tem 50 quilômetros, faz fronteira de Israel com a Fenícia. Lá em qual monte a gente não sabe, mas numa desses montinhos está lá o Elias, e Deus fala, você vai enfrentar os 450 profetas, você vai enfrentar Baal. O tema de hoje é fragilidade e força para enfrentar o adversário. Enfrentando o adversário. E nesse cenário de enfrentamento do adversário, o que a gente tem de lição e que se desdobra em pontos para a gente orar e avaliar a nossa vida? E regar essa palavra com oração nestes dias, nessa semana, e dizer, Deus, cumpre na minha vida conforme está na tua palavra. Irmãos, quando Deus coloca você diante do adversário, no enfrentamento do adversário, quando Deus nos coloca em situações assim, a gente precisa ter uma clareza de quem Deus é. É simples isso. Mas no enfrentamento com o adversário tem que estar claro quem é ele e quem é Deus. A gente não pode olhar o nosso adversário como se ele fosse Deus. E a gente, no enfrentamento com o adversário, não pode se esquecer que nós servimos, adoramos o Deus da Bíblia e ele é singular. Na semana passada eu falei bastante disso, conheço o caráter de Deus revelado nas Escrituras. E hoje, no enfrentamento do adversário, não pense que você está vivendo uma relação, Deus tem poder assim para o bem, o maligno, meu adversário, tem poder assim para o mal. Não é isso, irmãos. Nós precisamos saber que nós servimos a um Deus soberano, criador e sustentador de todas as coisas, e nenhuma ação do adversário é desconhecida dele. E até qualquer projeto, ação do adversário, olhe para a vida de Jó, está debaixo do olhar e da mão soberana dele. Nas palavras atribuídas a Lutero, costuma-se atribuir a ele essa expressão de que o diabo é o diabo de Deus. Estou entendendo isso? Que ele não é o diabo que tem um projeto e sai fazendo o que ele quer. Qualquer coisa dele, e Deus vê e revela. A gente vê isso na pena de Jeremias. Jeremias, eu estou vendo o mal, eu estou mostrando o mal vai vir do norte. Uma panela fervendo, vai derramar e vai lavar tudo. Só que assim, o projeto dele é tão furado que eu sei. E estou mostrando o que vai acontecer. Viva, não se assuste, eu já sabia, já avisei, prepare-se. A graça e o poder estarão lá. Portanto, irmãos, enfrentemos o adversário. Enfrente o adversário. Você é frágil e fraco, mas Deus é poderoso. Saiba quem Ele é. Como é que isso nos equipa para a gente enfrentar o adversário? Fica com a Bíblia aberta e 2 lições. Primeira delas, versículo 21, 30 e depois até o 33. Vamos ler de novo. Versículo 21. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Agora vamos lá no 30 até o 33. Então Elias disse ao povo, a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Olha só, Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor.
Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes, e então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. A primeira coisa que a gente precisa fazer no enfrentamento com o adversário é restaurar o altar danificado. O altar, tudo bem que Deus não precisava na adoração em Israel dos lugares altos, isso era atribuído aos outros deuses das outras nações. Mas uma coisa no projeto de Jezabel aconteceu em Israel. Eles começaram a erguer altares chamados de lugares altos a Baal. Esses aspectos físicos estavam localizados na terra em que Deus é adorado. E a primeira coisa que Elias fez é chamar o povo e dizer: olhem como está o coração de vocês. Vocês não ficam só com o Senhor e não ficam só com Baal. Vocês estão aqui batendo entre Deus e entre Baal. Não dá para manter as duas opções. São irreconciliáveis. E então ele chama o povo para dizer: olhem para o coração de vocês. E há um posicionamento, a necessidade de uma revisão na adoração e na vida, porque o altar está danificado. Em terra de Deus de Israel e Yahvé, tem lugares altos a Baal. Isso precisa ser destruído. E é a primeira coisa que ele vai fazer. Ele vai destruir os altares rivais e ele vai erigir o altar que adora o Senhor. Esta é a primeira coisa. Eu sei que às vezes a gente pensa, quando vê o nosso adversário, e a Bíblia diz em Efésios 6:10 para frente, que a nossa luta não são contra pessoas, carne e sangue, mas contra principados e potestades, poderes e dominadores espirituais das trevas, que usam e incitam a carne das pessoas. É verdade, se manifesta e materializa em circunstâncias físicas até, é verdade, mas a nossa luta em si são contra um inimigo invisível. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para enfrentar esse adversário é olhar para dentro. Eu sei que às vezes a gente pensa na arma, na espada, no escudo e como que eu vou atacar, mas a primeira arma para o enfrentamento de Satanás, do nosso adversário, meu irmão, olhe para a adoração e para o seu coração e destrua todo altar rival de adoração ao Deus verdadeiro. Foi isso que Elias fez, chamou o povo e disse: olha, gente, escolham, é Baal? Então, triste, né? Ou é o Senhor? Então, eliminem. E a primeira coisa que ele vai fazer, depois, como a gente viu no versículo 30, é destruir altares rivais, porque eles precisam ser destruídos. E aí, em resumo, a primeira coisa que a gente precisa fazer no enfrentamento com o adversário é restaurar o culto a Deus. Irmãos, eu confesso que quando eu meditava nesta semana, e nestes dias, nesta passagem, eu falei: Deus, que surpresa no enfrentamento com o adversário, restaurar o culto. Restaurar a vida cultica. O diabo não quer que a gente tenha uma vida cultica saudável. Quando eu digo de culto, eu não estou falando só, em primeiro lugar, das práticas da vida cristã, como estar aqui hoje. Ela faz parte, mas há uma antessala que sustenta a nossa estada aqui. É um coração alinhado e livre, um coração fiel, um coração limpo da gente mesmo. E aí, pensando nisso, irmãos, nesse primeiro ponto, a gente precisa jogar limpo e pensar que vínculos e lealdades idólatras do nosso coração precisam ser desfeitos. Eu não sei se há isso no seu coração. Estou examinando a semana inteira o meu coração e preciso que o Espírito de Deus traga luz para o que está dentro, porque Deus conhece o meu coração.
Mas se o seu coração, ele tem lealdades e vínculos idólatras. E quando a gente fala de ídolo, irmão, a gente está falando de coisas que a gente coloca no lugar de Deus. Uma coisa boa pode estar sendo mal usada. Uma carreira, um filho, um bem material, um corpo físico, um sonho, um casamento, tudo pode ocupar o lugar de Deus. São coisas maravilhosas que o Senhor fez para a glória dele, mas mal colocadas e no lugar errado no nosso coração, e com lealdades que são em primeiro lugar para o Criador dessas coisas. A gente precisa hoje permitir que o Espírito de Deus mostre vínculos e lealdades idólatras que precisam ser desfeitos. E a gente precisa responder a essa pergunta, se a gente está pulando de um lado para o outro e dizer, se o Senhor é Deus, eu o seguirei. E porque sigo ao Senhor, eu quero desfazer altares rivais na minha vida. É o tempo, irmãos, neste ano, da gente permitir que o Espírito de Deus faça a gente encontrar no Senhor o nosso tesouro. É a experiência de Asaf, no Salmo 73, eu quero lembrar você, versículo 25 e 26, eu vou pedir para você fazer a leitura labial. Quando ele disse, é o tempo da gente retornar a essa confissão de Asaf. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Olha a pergunta que ele está fazendo para ele mesmo. Isso é um coração se despojando de ídolos, irmãos. Destruindo altares rivais. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? É pobre, qualquer outra coisa, perto de Deus. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Isso é restaurar o altar do coração, irmãos. É assim que a gente enfrenta o diabo. É assim que a gente enfrenta o diabo. Nós somos seres finitos, não somos espirituais no sentido, nós temos matéria, o diabo está numa categoria diferente, ele com seu exército, não tem mais poder que Deus, mas tem mais habilidades do que a gente. Mas um coração rendido a Deus e que tem no Senhor o seu tesouro, ele vai dizer, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então a primeira coisa que Deus vem nos dizer para enfrentar o inimigo, destrua altares rivais. Não dá para conciliar Senhor e Baal. E aí eu pergunto em aplicação para mim e para você, que vínculos e lealdades eu preciso desfazer hoje? Você que está aqui, eu que estou aqui. Que vínculos e lealdades a gente precisa desfazer, por amor a Deus? Faça uma revisão das suas afeições. É uma aplicação para a gente nesse primeiro ponto. Faça uma revisão das suas afeições. Eu estou falando para vocês em diálogo, mas é um nós aqui, tá? Façamos uma revisão das nossas afeições. E vamos permitir que o fervor a Deus cresça e ele seja maior que as nossas paixões. Quem disse isso foi um teólogo chamado Jonathan Edwards. Ele disse, o crente, não é que ele, enquanto a gente tiver com a presença da natureza pecaminosa, a gente vai carregar essas paixões na nossa carne. Não se cobre isso. Você carrega essas paixões na sua carne. Sua carne não gosta das coisas de Deus. Sua carne, ela é inclinada para as coisas, para colocar coisas no lugar de Deus. Mas ele diz, há um poder do Espírito. Isso é uma experiência pentecostal no sentido bíblico, de Atos 2, de ser cheio do Espírito, em que o Espírito de Deus nos enche, e o fervor por Deus fica maior que as nossas paixões. Isso é uma experiência que quando você prova, você diz, Deus, eu quero mais. Eu sinto inclinações para coisas bestiais,
mas o teu espírito me encheu de um amor por Jesus que eu estou amando mais, ao ponto desse fervor pelo Senhor desarmar as paixões que estão presentes na nossa carne. Não é mérito teu, curso não vai dar isso, leitura de livro com todo respeito não vai dar isso, da palavra sim. Da palavra vai dar esse poder, e o Espírito de Deus vai te encher e me encher, e a gente vai dizer, meu Deus, eu estou amando o Senhor sobre todas as coisas. Minha carne tem inclinações para paixões, e isso, e ídolos daqui, de lá e de acolá, mas o Espírito de Deus me encheu de um vigor, de um fervor, que eu estou amando o Senhor, e ao ponto de dizer como Asaf, a quem tenho eu no céu? E quem é que eu posso querer na terra além de ti? Por isso, irmãos, vamos permitir hoje que as nossas afeições sejam tocadas pelo Espírito Santo. A ação é poderosa e soberana do Espírito, mas ela é consciente daquele que pede, comprometida da oração, dizer, Deus, eu quero que as minhas afeições sejam avivadas pelo teu Espírito, porque eu quero ser guiado não pelas paixões que estão presentes na minha carne, mas por afeições que correm livre em um coração que te adora e que te ama sobre todas as coisas. É isso que Deus quer fazer. Esse é o coração de Jesus. E o Espírito de Deus quer colocar Jesus em mim e você. E aí, nesse ponto de aplicação, nesse tempo de aplicação do primeiro tópico, eu quero lembrar você de 2 Reis 22, 19, que diz assim, olha que coisa linda, quando Deus fala para Josias vai arrumando a adoração, estava tudo bagunçado de novo, lá no povo de Deus, e ele fala assim, porque o teu coração se moveu, e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviste o que eu falei contra esse lugar. Olha a palavra, é o que Deus quer fazer com a gente hoje para enfrentar o diabo. O teu coração se moveu quando Deus falou. Isso é destruir altares rivais e mover o coração. Eu tenho medo de me comprometer, Cris, e pisar na bola amanhã. A gente não confia em nós mesmos. E o compromisso não é baseado no nosso poder de cumprir. Mas a gente hoje precisa permitir e se comprometer conforme a palavra colocou. O seu coração se moveu. Essa é a ação que eu tenho que fazer, que você tem que fazer. Mova seu coração a partir do que Deus está dizendo, meu irmão. Que eu faça isso. Senhor, eu quero mover meu coração e me humilhar, porque eu ouvi o que o Senhor falou. Deixe suas afeições, deixemos nós, as nossas afeições correrem livres para Deus. E essas afeições vão incitar o uso diligente dos meios de graça. A gente vai gostar de orar, gostar de ler a Bíblia, gostar de congregar. Não numa perspectiva religiosa hipócrita, vazia, mas a gente vai fazer tudo isso com força, e na força e no poder de Espírito. Tudo bem, meus irmãos? É assim que a gente enfrenta o adversário. O sermão não acabou, mas o primeiro ponto. Vão desfazer lealdades idólatras, por amor ao Senhor, e mover o coração e se humilhar diante dele. Mas tem uma segunda coisa que são duas. Eu vou falar de uma e da outra, sequencialmente. Versículo 22 e o versículo 46. Então Elias, 22, então Elias disse ao povo, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens, um contra 450. Aí volta lá no versículo 46, o que o narrador informa para a gente. A mão do Senhor veio sobre Elias, cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. A NVI não coloca a mão do Senhor. A NVI coloca o poder do Senhor veio sobre Elias. E ele correu à frente de Acabe até a entrada de Jezreel. O poder do Senhor veio sobre ele. Eu peguei esses dois pontos. Eu sou o único que restou dos profetas contra 450. E o narrador está dizendo, o poder do Senhor veio sobre ele. Para enfrentar
o inimigo, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, revisão da vida e destruição do altar. Desfazer lealdades idólatras do nosso coração. Externamente, mas que também tem um elemento interno, a gente precisa do poder e da presença do Senhor. O poder do Senhor veio sobre Elias. Quem era ele? Um homem sozinho contra 450. Olha o desequilíbrio numérico. Elias e os profetas. Mas olha também, nesse desequilíbrio numérico, a disposição dele. Eu vou enfrentar 450. Olha o frágil aqui. Mas a fragilidade dele não é empecilho para que ele não tenha o enfrentamento. Ele não usa isso no currículo da desgraça. Gideão fez isso. Eu sou menor na minha casa é menor em Israel. Como é que eu vou libertar o povo da opressão dos midianitas? Vai nessa tua força. E agora Elias está dizendo, bom, 1 contra 450, só tem uma maneira disso dar certo, o teu poder. E ele enfrenta, não porque ele pode. Então, irmãos, é a disposição de confiar no poder do Senhor, apesar da gente. Elias não traz fogo, Elias não faz chover, Elias não destrói profetas falsos, Elias não tem poder de ir à frente anunciando a mudança do rei, como a gente viu no versículo 46. Até para isso ele precisou do poder do Senhor. Deus tem poder para trazer o fogo e traz, Deus tem o poder para fazer chover e faz, Deus tem poder para destruir falsos profetas, denuncia a falsidade desse Deus, e Deus tem o poder para fazer Elias correr à frente da carruagem de Acabe, da frente da comitiva do rei, e ele vai. E aí eu quero reler um texto, eu vou pedir novamente para você prestar bastante atenção aqui. Nós precisamos buscar esse poder. E em março de 2020, no ano da pandemia, nós estávamos meditando no livro de Atos, era a nossa série de exposições, dois domingos antes da gente fechar as portas. O texto que nós meditamos foi que o Lucas pregou sobre Atos 2, e ele citou um trecho, eu vou ampliar, desse livro Avivamento do Lloyd Jones, e ele diz, olha, cara, isso é para você, é uma agenda do Espírito Santo para mim e para você. Deus, falando sobre o poder de Deus na vida de um crente, palavras do Lloyd Jones, Deus é infinitamente maior, e o que nós precisamos, o que você, Igreja Batista Fonte Sicar, precisa, não é de mais conhecimento, mais compreensão, mais apologética, mais conciliação entre filosofia, ciência, religião e todas essas técnicas modernas. Não é demais disso, essas coisas são boas, tem o seu lugar, busque, conheça e gaste-se nisso, mas não é isso que vai te dar poder. Eu preciso ser um pai melhor para o meu filho, leia, faça curso, mas quem chega no coração dele é o poder do Espírito. Eu preciso ser um marido, uma mulher, um casamento, um profissional, eu quero ter mordomia do corpo, e eu preciso de mais conhecimento científico para essas coisas. Está tudo certo, busque, mas isso não garante o que Deus pode fazer. Nós não precisamos de mais disso. Não, o que nós precisamos então, Lloyd Jones, responda. Nós precisamos de um poder para entrar na alma das pessoas, dos homens. Um poder que entra na alma das pessoas e quebranta essas pessoas. E esmaga o coração dessas pessoas. Humilha essas pessoas. E então, restaura essas pessoas. A gente precisa de um poder do Deus vivo. E assim, a gente precisa começar a buscar esse poder. E a orar por ele. Até que ele venha. Devemos começar a clamar e ansiar por ele, até que ele venha. Curso não entra na alma, nem na sua, nem do seu filho, nem do seu marido, nem do seu patrão, do seu empregado, do seu pai, do seu vizinho. Quem tem poder para chegar na alma de alguém e quebrantar
convencer do pecado, esmagar, humilhar e restaurar aquele tigre que você tem lá dentro da sua casa, que pode ser você mesmo. Você fala: Deus, eu sou duro, eu sou difícil, eu dou trabalho para o seu espírito. Você é um sopro, você é uma poeira perto do Espírito, do poder do Espírito, e é Ele que entra. Agora, meu irmão não precisa saber disso, precisa buscar até que Ele venha. Ah, Cris, eu orei uma vez, Deus não converteu o meu filho, eu parei de orar, meu irmão. Eu preguei uma vez e até hoje, eu orei, fiz um propósito, orei uma vez no meu casamento. Você confia no poder de Deus? Busca, ora, anseia, se sente vazio dele? Já provou esse poder? Irmãos, Elias enfrentou o adversário no poder de Deus. É o poder de Deus que tem o poder, manifesta a graça operosa para destruir os profetas de Baal. Mas não tinha só poder, tinha a presença de Deus. Versículo 23 e versículo 24. Tragam agora 2 novilhos e eles escolham para si um dos novilhos e, cortando em pedaços, ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho, porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Eles invocarão o nome do seu Deus, eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Versículo 36 e 37. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Ó Deus, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Cris, onde é que está a presença aqui? O fogo na Bíblia é sinal de juízo. Eu sei que a gente pensa que o culto hoje foi um fogo. Fogo na Bíblia, cuidado. Fogo na Bíblia é juízo, irmãos. Mas, em algumas passagens, fogo é sinal da presença. Lembra da sarça? Ardendo, sinal que a presença estava naquela planta? Ou Deus queria estar na vida de Moisés? Lembra da coluna de fogo guiando o povo no deserto? Sinal da presença de Deus? Então, em algumas passagens, aqui pode ser que fogo está dizendo: a minha presença vai estar aí, e a minha presença não tem nada a ver com esse culto de Baal. Então, o fogo é um elemento presente, aquilo que a gente chama de teofania, quando Deus se manifesta. Mas também Deus está usando o fogo aqui, na presença dele, para dizer: não há outro Deus além dele. A presença de Deus significa isso. Num suposto domínio do adversário, no caso Baal, Deus manifesta a sua presença e ele não emite nada. E terceira coisa da presença, com esse fogo aqui, é que Deus está dizendo: eu aceitei o altar que foi corrigido e erigido. Eu aceitei, eu recebi esse ajuste, eu atendi o pedido, recebi a oferta e atendi o pedido. A chuva vai vir. Isso é a presença de Deus, irmãos. A chuva virá. Portanto, para enfrentar o inimigo, a gente precisa limpar o coração, precisa do poder de Deus, que faz o que eu não posso fazer, mas eu preciso buscar até que Ele venha. E eu não estou autorizado a parar de buscar o poder de Deus, porque é no poder dele que as coisas acontecem, embora a gente esteja capacitado, formado, treinado e com técnicas, mas é a graça de Deus que opera. E a presença dele que mostra que ele é poder no frágil, que ele denuncia o não poder de Baal, e ao mesmo tempo que é ele que recebe o ajuste da adoração, e ele que abençoa e ouve o pedido, e a resposta virá.
Baal não responde. Os profetas dele ficam lá. Olha lá, ó Baal, versículo 26. Responde-nos. Não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse. E eles começaram a pular, e até o Elias dá uma ironizada. Será que ele está dormindo? Essas coisas não são ironia no sentido sagaz. São atividades que se acreditava que Baal pudesse fazer. Atividades de fato, de dormir, meditar, atender às necessidades e viajar. Não houve resposta, mas quando Elias vai lá na presença, e no poder de Deus, mesmo sendo frágil, enfrenta Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Responde, Senhor, responde-me para que esse povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para Ti. Olha como a presença e poder é consequência do ajuste. O coração voltou. Altares foram destruídos, lealdades desfeitas. O fogo caiu, consumiu o holocausto, a pedra, a lenha, a terra, e lambeu a água que estava na vala. Deus veio com poder e presença. Irmãos, é muito triste quando a gente tem resultados e Deus não fez parte daquilo. No poder de Deus tem bênção, êxito e vitória e glória para o nome dEle. Na presença de Deus tem resposta, a resposta que vem dos lábios do Senhor. É muito triste os anos se passarem na tua vida, na minha, na vida da igreja, do povo de Deus, e Deus dizer, não participei de nada. Muitas coisas boas, mas a minha presença não foi com vocês. Eu termino lembrando de um texto que eu sempre cito aqui, eu quero terminar com ele, quando Moisés chega para Deus, o povo na idolatria, e aí Moisés fala, eu não aguento mais, eu não vou mais seguir com esse povo, e Deus fala, eu não vou mais caminhar com eles, Deus também está irado, e aí Moisés fala, se o Senhor não vai com a gente, não faz a gente subir daqui. E Deus ainda pergunta, quem vai comigo? Quem é o copastor? Quem está do meu lado? Cadê a comitiva de obreiro? Acréscimos meus aqui. E Deus fala, eu vou com você. Tá bom? Eu e você. Vamos fazer esse povo chegar na terra. E aí, ele diz, olha, a minha presença vai com você e eu vou te dar descanso. Meu irmão, é isso que Deus quer para mim e para você. Dizer para você, nesse enfrentamento do adversário, serve a minha presença, estarei lá, vou participar de tudo, e a minha presença vai ser teu descanso. Deus, eu queria um 2025 farto financeiramente, queria clientes garantidos, aumento equivalente, que ultrapassasse a taxa da inflação. Senhor, ajuda. Eu queria poder, de fato, ter um poder de compra, ir ao mercado, fazer a compra do mês e dizer, nossa, meu salário deu conta. Queria, sei lá o que você queria lá no seu trabalho, um chefe que pusesse a mão no teu ombro e falasse, você está trabalhando demais, relaxa, não precisa provar nada. Eu vi, esse homem existe, viu? Uma vez uma amiga minha falou que foi contratado para dar aula, e um chefe bateu no ombro dela e falou, você está trabalhando demais. Eu te contratei porque você é boa, você é competente, você não precisa provar nada para ninguém. Eu falei, ele é crente? Onde ele está? Cadê? Ele está cheio de espírito esse homem. Porque chefe que fala uma coisa dela, olha, relaxa, você não precisa provar nada para ninguém, trabalha leve, trabalha em paz, vai na força do Senhor. Isso ele não falou. Eu acho que foi um momento na vida, porque ela depois se estressou e saiu do lugar. Mas naquele momento ela provou isso. Irmãos, talvez esse chefe não exista. Mas uma coisa é certa, há um Deus com a presença, e a presença dele é o teu descanso. Mas o meu ministério vai ser no deserto a vida inteira. O de Moisés foi. E ele disse, a minha presença vai com você e eu te darei descanso. Enfrente o adversário, limpe os ídolos, destrua altares rivais, clame o poder e busque a presença. E você vai ter descanso.
Eu só queria falar um pouquinho do poder, para a gente orar. O poder precisa ser buscado, objetivamente buscado. E aí eu quero fazer uma coisa muito particular e me despir. Já disse isso, quando a gente fala de poder no nosso contexto brasileiro, depois da segunda metade do século XX, a gente está falando de quem é continuista e quem não é. E não é disso que nós estamos falando. Se você é continuista ou cessacionista, você precisa do poder de Deus para enfrentar o que Deus colocou de adversidade diante de você. Provas, lutas e tentações são vencidas no poder do Senhor. Você precisa desse poder. E esse poder precisa ser buscado em oração, dia e noite, até que ele venha. Deus só me manda a luta. Dobre o teu joelho e diz: Deus, me dá poder para enfrentar. Me dá poder para enfrentar. E o poder de Deus é eficaz. Ele é eficaz. E eu quero dizer que eu acho que a gente precisa ajustar esse ponto da oração pelo poder aqui na igreja. Vou confessar que às vezes, uma vez eu estava num encontro de pastores, e tinha um pastor bem tradicional e reformado, e ele disse isso, e eu me vi no que ele falou, e eu quero compartilhar aqui. Ele disse: irmãos, o poder do Senhor, do Espírito, é uma coisa bíblica. Não é da ordem de quem crê que os dons são para hoje ou quem crê que os dons não são. Mas a coisa está tão... é uma arena de enfrentamento, e de que lado você está, e se você estiver do lado de cá eu te risco dali, e se estiver daqui eu te risco de lá. Que ele diz que muitas vezes ele se via orando, dizendo: Deus, me dá poder do Espírito. Eu não posso orar, não posso falar disso, porque a minha tradição não usa esse termo. E ele diz: meu Deus, eu estou levando embates e embates, precisando do poder pentecostal do Espírito, e estou com medo de orar, porque historicamente a gente está brigando por teologias, entende? E no fim das contas, sabe o que a gente faz? Não fala desse assunto e nem ora. Porque se alguém chegar numa igreja muito tradicional, e Senhor, dá o poder do teu Espírito para o irmão que está sofrendo. Ei, está pedindo o quê, hein? Continuismo dos dons. E ele diz: meu Deus, quantas lutas eu passei sem orar por poder do Espírito. E tomei pau. Tomei pau, eu interpretei o que ele disse, mas ele falou elegantemente. Irmãos, eu não queria que isso acontecesse aqui no nosso meio. Você tem e eu preciso do poder do Espírito Santo. E ele precisa ser buscado. E não dá para ir no enfrentamento do adversário sem o poder e a presença. E nós não estamos falando da teologia A, B, nem dessa tradição daquela. Nós estamos falando de uma coisa que está na Bíblia. Foi no poder do Espírito que Elias foi à frente de Acabe. Foi no poder do Espírito que ele sozinho enfrentou 450. E foi na presença de Deus que Deus disse: eu recebi esse ajuste da adoração. O fogo veio e eu atendi a oração. E o sinal se manifestou. Está difícil na sua casa? Está difícil com você mesmo? Está difícil no seu ministério? Está difícil no seu trabalho? Você não tem controle e poder sobre as pessoas que você tem liderança lá na empresa. Você não tem controle nenhum sobre... Você é chefe, gestor, não sei. E os teus liderados são insubmissos, incompetentes, ou tem uma negligência de caráter para aprender coisas objetivas da função lá na empresa. Isso te estressa, te irrita. E não adianta a habilidade do ensino, pedagogicamente falando. Ou você já deixou toda a teologia reformada, está tudo certo, sua casa respira a Bíblia, mas teu filho não se converte. Você é professor das nossas crianças ali, talvez você hoje não está na escala, e diz: meu Deus, eu dou aula para o Pedro, bênção. Mas eu conheço o Pedro, que eu tenho, é um servo do Senhor, mas precisa ser convertido pelo Espírito. Talvez você veja: meu Deus, aquelas crianças, parece que eu estou falando, entra por aqui, sai por ali. Você estude, leia, se capacite,
Mas nós precisamos de um poder que pode entrar na alma dos homens, quebrantá-los, esmagá-los, humilhá-los e então restaurá-los. Esse poder é o poder do Espírito. E ele precisa ser buscado objetivamente em oração. Vamos fazer isso. E o Senhor derrama o poder do Espírito sobre a igreja. Atos mostra isso. O poder do Espírito, e a igreja faz coisas. Um homem enfrentando 450 discípulos frágeis, errantes de Jesus no poder do Espírito, coração fiel, dizendo para um homem: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, no nome de Jesus levanta e anda. É poder do Espírito, irmãos. É esse poder que o Senhor quer derramar sobre a igreja. Objetivamente, clame o poder do Espírito. Vamos orar? Esse tempo de oração não é pouca coisa não. Esse tempo de oração é o momento em que o Senhor, a gente põe a palavra na vida. Duas coisas. Vamos desfazer lealdades, quebrar vínculos e clamar o poder do Espírito e viver na presença do Senhor. Senhor, nós te agradecemos pelo aprendizado que o Senhor nos dá de enfrentarmos o adversário. Eu não sei os meus irmãos, mas eu digo ao Senhor que muitas vezes a minha oração é: tira ele de diante de mim. Muda a rota, me desvia dele, eu não quero vê-lo. Pode ser que tenha alguém aqui hoje assim: eu não quero passar por isso, Deus, eu não quero enfrentar essa adversidade. A gente ora assim, Deus, porque a gente sabe que a gente é frágil, incompetente, impotente para fazer qualquer coisa diante dessas situações. Não temos poder sobre a vida, não temos poder sobre as trevas, não temos poder sobre pessoas, não temos poder nenhum sobre nada. Mas ouvimos a Tua palavra nesta manhã, Senhor Deus, e a Tua palavra nos manda enfrentar, nos manda olhar o que está diante de nós, que o Senhor colocou diante de nós, porque não há nada, nenhuma obra das trevas que o Senhor não saiba, e o Senhor é soberano sobre todas essas coisas. E a nossa oração a Ti nesta manhã é: mostra o nosso coração. Nós queremos enfrentar, Senhor Deus, ainda que frágeis, falhos, com medo, temerosos, dizendo por que a gente está passando por isso, mas sobretudo nós conjugamos a visão do Deus da palavra, e nós dizemos ao Senhor nesta manhã: dá-nos a graça que, ainda que tendo medo, Senhor, a gente poder, ó Deus, olhar para o nosso coração e dizer: Deus, destruímos qualquer altar para Baal, nenhum altar rival vai ficar em pé aqui dentro de nós. E a gente quer dizer ao Senhor, pedir ao Senhor poder para a gente desfazer vínculos e lealdades que, ó Deus, nos geraram compromissos com os quais o Senhor não tem parte. Nós queremos um coração livre para Ti. O Senhor disse: eu recebi o ajuste do coração, como a gente leu no livro de 2 Reis, porque você ouviu e o seu coração se voltou. Dá-nos essa experiência hoje do nosso coração se voltar para Ti. Voltar-se somente para Ti, a gente poder dizer como Asaf: a quem tenho eu no céu? E o que mais a gente pode querer aqui na terra? O Senhor é o nosso tesouro. Dá-nos esse coração, Senhor. É o coração de Jesus. E Ele vem a nós pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Deus, eu peço a Ti que o Senhor, ó Deus, eu oro objetivamente, Senhor, por poder do Teu Espírito, em situações que, ó Deus, corações precisam ser quebrantados, esmagados, humilhados e então restaurados. O meu coração precisa disso, e eu não opero isso no meu coração. Acredito que o coração dos meus irmãos, amigos nossos, pais,
filhos, parentes, amigos da escola, da universidade, cônjuges que não te servem, Senhor, precisam ter o coração quebrantado, humilhado, esmagado, Senhor, e então restaurado, e isso é obra do Teu Espírito, Senhor. Cursos, palavras, ó Deus, nossas, entendimentos, o Senhor pode se servir disso, mas eles não garantem nada disso, Deus, é o Teu Espírito que faz. E nós clamamos, Senhor Deus, por situações em que só o poder do Teu Espírito, Senhor, e nós pedimos a Ti que o Senhor anime o nosso coração, para clamar o poder do Espírito, Senhor Deus, para que haja esse poder atuante na vida da igreja, Senhor. Ó Deus, nós temos estrutura, queremos melhorar, mas do que clamamos, sobretudo, é que o poder do Teu Espírito haja no púlpito, ó Deus, nas orações, no evangelismo, nas aulas das crianças, no berçário, com os adolescentes, o poder do Teu Espírito entre no coração deles e gere Jesus Cristo ali dentro, Senhor. Deus, que este púlpito, Senhor, esteja embebecido e o Teu Espírito tenha liberdade, Senhor, de acesso aos nossos corações, ó Deus, para fazer aquilo que está na palavra. E nós reconhecemos que teologia nenhuma, Senhor Deus, garante esses resultados, ó Deus, se o Teu Espírito não se mover nisso tudo. Ajusta a nossa confiança, Senhor, no Teu poder. Ajusta a nossa esperança no Teu poder, Deus. E que essa esperança nos coloque de joelhos em clamor, até que o Senhor venha. Foi assim que os discípulos de Jesus ficaram, esperando até que o Espírito viesse. E quando Ele veio, o Senhor agiu dentro, no coração dos homens. Esse Espírito já foi enviado e habita em nós, mas nós precisamos ser mais cheios dele. E é pontualmente nisso que nós oramos. Onde estamos vazios do Teu Espírito, Senhor, nós pedimos, enche-nos. E nós queremos a Tua presença, Deus. Nos livra de andar no deserto sem a Tua presença. O nosso descanso é a Tua presença. Hoje é o primeiro dia da semana e nós estamos aqui buscando a Tua presença. O Senhor sabe que cada irmão que está aqui vai enfrentar amanhã, no trabalho, em casa, na rotina semanal. Que a Tua presença dê descanso a cada um deles. O Senhor é o nosso descanso, o Senhor é o nosso descanso. O Senhor é o nosso sábado. Ó Deus, guarda, imprime essa palavra no nosso coração. E dá-nos um ano de descanso na Tua presença, no Teu poder, enfrentando o adversário. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.